Nessa semana nós lemos a Parashá Ha'azino, uma das últimas parashiot da Torá, e nessa parashá Moshe Rabbeinu ele faz um cântico de louvor, de agradecimento para o Criador do mundo. Uma das palavras que Moshe Rabbeinu ele menciona nesse cântico, Atzur Tamim Po'alo, a rocha é uma das formas de se referir ao Criador do mundo. Tamim Po'alo, seus atos são corretos, seus atos são perfeitos. Que Kol Drachav Mishpat, porque todos os seus caminhos são caminhos de justiça. Kel Emuná Ve'ein Avel, você é o Deus da Emuná, o Deus da fé. Ve'ein Avel, não tem nenhuma transgressão nos teus atos. Tzadik Ve'yashar Hu, você é tzadik, você é justo e você é reto. Aqui é muito interessante, tem que chamar a atenção, óbvio, que quando a Torá está trazendo um louvor para Deus, está louvando que Deus ele é um juiz justo, um juiz correto. Peraí, isso é um louvor para dar para alguém? Infelizmente a gente está tão influenciado por nosso sistema de justiça corrupto, que infelizmente as pessoas nos níveis mais elevados das cortes são pessoas indicadas, são pessoas que são subornadas, e infelizmente a gente vê absurdos em relação à justiça, mas o mínimo que se espera de um juiz é que ele seja justo. Então por que a Torá está trazendo aqui como se fosse um grande louvor para o Criador do mundo? Uau! Esse Criador do mundo ele é um juiz justo, como se isso fosse um louvor, como alguma coisa fora do que é esperado de um juiz. A resposta é que um juiz de carne e osso, por melhor que ele seja, por mais honesto, por mais esforçado que ele seja, sempre ele vai acabar cometendo algum nível de injustiça no julgamento dele. Por exemplo, tudo que um juiz sabe é que as testemunhas vieram falar, os dois lados que estão discutindo, cada um vai dar sua versão dos fatos, mas nunca o juiz ele vai ter o quadro completo. Deus, ele tem o quadro completo, ele sabe tudo, ele sabe exatamente o que aconteceu com cada detalhe. Outro ponto que nenhum juiz do mundo, ele pode saber qual é a intenção da pessoa quando ele fez um certo ato, se ele tem boas intenções, se ele tem más intenções, nenhum juiz do mundo pode saber isso, mas o Criador do mundo, ele sabe o coração de cada pessoa, exatamente qual era a intenção quando a pessoa cometeu aquele ato. Então Deus, ele é o único que pode ser um juiz perfeito. Mas, além de tudo, existe um ponto impressionante que mostra a grandeza de Deus como o nosso juiz. Quando um juiz ele está julgando um caso, uma pessoa cometeu um ato de roubo e ele vai ser condenado a 5 anos na prisão. Não só essa pessoa está sendo condenada, essa pessoa está sendo condenada, a esposa dele está sendo condenada junto, que vai ficar 5 anos sem o marido, os filhos dele estão sendo condenados, que vão ficar 5 anos sem o pai. Então, quando tem um julgamento normal, o juiz ele vai pegar o que a pessoa fez, o que o Código de Justiça ele prevê nesse caso e vai aplicar. Ele não vai levar em consideração outras coisas e outras pessoas que estão sendo influenciados por esse julgamento. O único que é o juiz perfeito é o Criador do mundo. Ele sabe o impacto exato de cada decreto que ele mandar, não só para a pessoa, também para as pessoas em volta. Isso quer dizer que se tiver um parente, se tiver uma pessoa muito querida, muito próxima dessa pessoa, que precisa receber um castigo de Hashem, e essa pessoa querida, essa pessoa próxima não merece esse sofrimento, quer dizer, vamos falar que Deus vai condenar essa pessoa a 5 anos de prisão, e sabe que a esposa não merece isso, então Deus ele não vai mandar essa pessoa para a prisão, pelo menos não nesse momento, ou ele vai mandar de uma outra maneira esse castigo para que a esposa ela não sofra uma coisa que ela não merece sofrer. Deus é o único que consegue fazer um julgamento perfeito, que nunca ninguém vai sofrer algo que não merece. A gente aprendeu isso do Yosef Atzadik, quando o Yosef ele foi vendido para o Egito. A Torá fala que ele foi vendido numa caravana de especiarias. Por quê?
porque normalmente o que passava na região eram caravanas de derivados de petróleo, coisas com cheiro muito ruim. O Yosef, ele fez alguns erros no nível dele, ele merecia estar sendo vendido como escravo, ele merecia muitos dos sofrimentos que ele está passando, mas ele não merecia viajar até o Egito numa caravana com cheiro muito ruim, que faz até mal para a saúde. Então Deus fez naquele momento passar uma caravana de especiarias. Deus nunca castiga alguém que não merece ser castigado, nem aquela pessoa que diretamente merece ser castigado, nem alguém que vai ser castigado indiretamente. Isso significa que se a gente tiver uma conduta adequada, se a gente se comportar bem, se a gente se comportar de uma maneira reta, a gente não somente vai estar garantindo bons decretos para a gente, mas também para as pessoas em volta, para as pessoas queridas, que vão vir coisas boas. Tem uma história incrível dos alunos do Gaon Mivilna. Eles queriam ir para Eretz Israel e eles se prepararam por muito tempo para a viagem, eles alugaram um barco para levar eles até lá, mas infelizmente no meio da viagem veio uma tempestade, começou a entrar água no navio, eles sentiram que mais cedo ou mais tarde aquele barco vai arrebentar e todo mundo vai morrer afogado. Então eles decidiram fazer vidui, a confissão dos nossos erros, como a gente faz em Yom Kippur. Também é costume a pessoa no leito de morte, quando ele está sentindo que a morte se aproxima, também confessar todos os seus pecados. Então cada um estava fazendo a sua confissão com Hashem, quando de repente eles começaram a escutar um dos meninos que estavam lá naquele barco, e ele começou a falar: Hashem, eu pequei, eu transgredi. Por quê? Porque o pai daquele menino, ele tinha decidido que ele vai dedicar a vida para estudar a Torá, e começou a ficar apertado para a família, começou a faltar comida. Esse homem quis largar o centro de estudos para voltar para o trabalho dele. A família falou que não, eles estavam muito felizes com o pai se dedicando para estudar, eles iam se apertar um pouco. E esse menino, todo dia ele chegava em casa e ele via que não tinha comida para todo mundo. Então quando a mãe dele perguntava se ele já tinha comido, ele falou: mãe, eu já comi lá na escola, eu já comi lá na Estivá. E ele falou: Deus, por 2 anos eu menti para minha mãe, eu falei que eu já tinha comido, mas era mentira. Eu preferia passar a noite com fome, mas para meu pai, ele poder se dedicar para estudar a Torá. Quando um dos rabanim, um dos rabinos que estavam naquele barco, escutou aquelas palavras, ele falou: Deus, esse é o pecado dos teus filhos, um menino que está te pedindo perdão. Na hora que ele está para morrer, porque ele falou mentira para a mãe dele, que ele falou que ele já tinha comido para deixar comida para os irmãos, tudo isso para o pai dele poder continuar estudando Torá. Esse é o pecado do teu povo, Deus, por favor, escuta esse menino e traz salvação para esse barco. Imediatamente depois que esse rabino falou essas palavras, a tempestade acalmou e todos aqueles alunos conseguiram chegar em Eretz Israel. Então, Bezrat Hashem, se a gente andar nos caminhos corretos, a gente fazer o que a gente tem que fazer, a gente está garantindo, Bezrat Hashem, que a gente vai ter um ano de muita brachá, de muitas coisas boas para a gente e para todas as pessoas queridas em volta. Shabbat Shalom e Gmar Hatimat Tová.